Olá, pessoal! Nos vídeos do módulo 4, vamos iniciar a análise exploratória dos dados de vigilância em saúde, etapa fundamental para o planejamento, monitoramento e a avaliação das ações de vigilância em saúde. Vamos ver como calcular no R algumas métricas que permitem entender e resumir características de um banco de dados. Nesse vídeo, vamos ver como calcular a frequência absoluta. Considere que seja necessário produzir um relatório analisando as notificações de casos de dengue e hepatite viral de etiologia desconhecida. Para isso, você precisará conhecer o número total de casos através da construção de uma tabela de frequência. Então, vamos iniciar nossas análises para chegar a estes resultados. Para iniciar, usaremos dois pacotes, Tidyverse e Foreign. Então, primeiro, vamos carregá-los. Para isso, digite library, abre parênteses, Tidyverse, Ctrl Enter. Library, abre parênteses, Foreign, Ctrl Enter. Caso tenha algum problema em carregar os pacotes, consulte o material de estudo do módulo 4. Para a nossa análise, utilizaremos a base de dados nindinet.dbf do estado de Rosas. O arquivo nindinet.dbf está disponível no menu lateral no Moodle do módulo. Baixe para uma pasta no seu computador. Caso o conteúdo esteja no formato zip, é necessário descompactar e fique atento aonde vai salvar os arquivos. No vídeo, esse arquivo foi salvo em uma pasta chamada Dados, mas você pode salvar em qualquer pasta de seu computador, como na área de trabalho ou desktop. Se houver dúvidas, consulte no módulo 1 as boas práticas de organização do trabalho com R. Uma vez que o arquivo nindinet.dbf está salvo em uma pasta conhecida, podemos importá-lo para o R. Para isso, digite Dados, Atribuição, combinando Alt da esquerda e menos, read.dbf, abre parênteses, abre aspas, dados. Note que aqui salvamos o arquivo na pasta Dados, mas em seu computador pode estar em outra pasta. Caso esteja em outra pasta, modifique para a pasta em que o arquivo foi salvo e prossiga com o código /invertida nindinet.dbf em maiúsculo Ctrl Enter. Pronto! Agora, com o arquivo importado, podemos seguir com a construção da tabela de frequências. Vamos calcular a frequência absoluta de um agravo em relação ao sexo biológico binário. Em nossa base de dados, essas variáveis são do tipo categórica, que são aquelas variáveis que podem ser descritas por grupos, como, por exemplo, a raça ou classe etária. Nossa sequência de códigos contará com alguns passos. O primeiro passo dessa sequência será filtrar as ocorrências de pacientes com dengue e hepatite viral de acordo com o CID-10. O código desses agravos são, respectivamente, A90 e B19. Então, para essa etapa, vamos usar a função filter, carregada junto com o pacote Tidyverse para filtrar as ocorrências desses dois agravos. Então, para isso, digite Dados, Ctrl+Shift+M, Filter, abre parênteses, ID underline agravo, porcentagem, in, porcentagem, C, abre parênteses, abre aspas, A90, fecha aspas, vírgula, abre aspas, B19, fecha aspas, fecha dois parênteses. O operador porcentagem, in porcentagem, informa ao R que é para selecionar na tabela apenas aquelas linhas em que os valores da coluna ID underline agravo são iguais a A90 e B19. No segundo passo, devemos agrupar os casos encontrados de acordo com cada categoria, que são as combinações dos dois agravos selecionados e do sexo da ocorrência. Isto é feito usando a função groupBy. Então, para fazer esta combinação, vamos continuar digitando. Na mesma linha, combine Ctrl+Shift+M para acrescentar o operador pipe e pule uma linha digitando a tecla Enter. Então, digite group, underline by, abre parênteses, ID underline agravo, vírgula, CS underline sexo e fecha parênteses. Para uma explicação sobre o operador pipe, consulte o vídeo 1 do módulo 3 ou o material do módulo 3.
Após agrupar as ocorrências por agravo, vamos seguir para os cálculos de frequência. Para isso, utilizaremos a função summarize para calcularmos a frequência de casos de cada agravo. Essa função possui dois argumentos: o nome da nova coluna com as informações que queremos e a função que utilizaremos para o nosso cálculo. Então, vamos continuar digitando na linha de onde paramos. Ctrl+Shift+M para adicionar o operador pipe, Enter, summarize, abre parênteses, total, espaço, igual, N, abre parênteses e combine Ctrl+Enter para enviar a sequência de comandos para o console. A função N, seguida de parênteses, indica que queremos calcular o número total de casos para cada uma das possíveis combinações de agravo e sexo. No console, o output é uma tabela de 3 colunas com 5 linhas. Na primeira coluna, há o ID do agravo, A90 e B19. Na segunda coluna, o sexo. A letra I indica que a informação foi ignorada. F indica feminino e M masculino. Na última coluna, há o total de ocorrências para a combinação de agravo e sexo. Note que as linhas estão organizadas pela ordem alfabética da primeira coluna, então, pela ordem alfabética da segunda coluna e, por fim, do maior para o menor valor da terceira coluna. Pronto! Agora você já sabe como criar uma tabela de frequências. Caso queira aprender como ordenar a tabela por alguma coluna específica, consulte o material do módulo 4. No material de estudo, você também aprenderá como calcular a frequência relativa e incluir categorias sem ocorrências. No próximo vídeo, vamos aprofundar um pouco mais sobre as funções que criam novas colunas a partir do processamento de colunas já existentes, criando a média e a mediana de nossas variáveis de interesse. Até lá!